Dona Maria da Piedade era considerada em toda a vila como uma senhora modelo. A vila tinha quase orgulho na sua beleza delicada e tocante. O marido, mais velho que ela, era um inválido, inutilizado por uma doença na espinha. Os filhos, duas rapariguitas e um rapaz, eram também doentes, crescendo pouco e com dificuldade, cheios de tumores nas orelhas, chorões e tristões. Vivia assim desde os 20 anos. Mesmo em solteira, na casa dos pais, sua existência fora triste. A mãe era uma criatura desagradável e azeda. O pai, que se empenhara pelas tavernas e pelas batotas, já era velho e sempre bêbado. E quando João Coutinho pediu Maria em casamento, apesar de doente já, ela aceitou, sem hesitação, quase com reconhecimento para salvar o casebre da penhora. Depois de alguns anos de casada, se o marido de dentro chamava desesperado ou um dos pequenos choramingava, lá aparecia com sua bonita face tranquila, com alguma palavra consoladora, compondo a almofada a um, indo animar a outro. Vendo-a assim, tão generosa, algumas senhoras da vila afirmavam que ela era beata. Num belo dia, João Coutinho recebeu uma carta de seu primo Adrião, que lhe anunciava que em 2 ou 3 semanas ia chegar à vila. Dona Maria da Piedade ficou aterrada com esta visita. Via já a sua casa em confusão, com a presença de um hóspede extraordinário. Foi por isso um alívio, quase um reconhecimento, quando Adrião chegou e muito simplesmente se instalou na antiga estalagem do tio André, à outra extremidade da vila. Maria da Piedade olhava-o assombrada, aquele herói, aquele fascinador por quem choravam as mulheres, aquele poeta que os jornais glorificavam. Era um sujeito extremamente simples. No dia seguinte, Adrião fora visitar seu primo. Olá! Ela vai contigo ver a fazenda. Fala com o Tedes e arranja-te isso tudo. E na questão de preço, deixa a ela. Mas que superioridade, prima! Exclamou Adriano. Um anjo que entende de cifras. No outro dia, foram ver a fazenda. Partiram a pé. Acanhada por aquela companhia de um leão, a pobre senhora caminhava junto dele com o ar de um pássaro assustado. Prendido à orla do seu vestido um galho de silvado, e como ele se abaixara para o desprender delicadamente, o contato daquela mão branca e fina de artista na orla da sua saia incomodou-a singularmente. Durante essa caminhada, Adrião quebra o silêncio e pergunta por que ela ainda aguentava aquela vida. Que hei de eu desejar mais? Adrião calou-se e pareceu-lhe absurdo supor que ela desejasse uma vida melhor. Maria resolve quebrar o silêncio e perguntar. Já viu um moinho? Tenho vontade de ouvir. Se o Mo quiser ir mostrar, prima. Hoje é tarde. Na fazenda, a longa conversa com Tedes criou uma aproximação maior entre Adrião e Maria da Piedade. Aquela venda que ela discutia com uma astúcia de aldeã punha entre eles como que um interesse comum. Ela falou-lhe já com menos reserva quando voltaram. No outro dia, o passeio ao moinho foi encantador. Adrião achou-o digno de uma cena de romance. Maria estava um pouco cansada. Sentaram-se numa escada desconjuntada de pedra, e ali ficaram um momento calados, no encanto daquela frescura murmurosa. Adrião via-a de perfil, um pouco curvada, esburacando com a ponteira do guarda-sol as ervas bravas que invadiam os degraus. Houve um momento em que ele falou do encanto de ficar ali para sempre na vila. Ficar aqui? Para quê? Perguntou ela. Para quê? Para isto. Para estar sempre ao pé de si. Pois não era delicioso? Eu podia alugar este moinho, fazer-me moleiro. A prima havia de me dar a sua freguesia. Ele continuou gracejando, com o seu plano de fazer moleiro, e de ir pela estrada tocando o burro carregado de sacas de farinha.
E eu venho ajudá-lo, primo. Disse ela, animada pelo seu próprio riso, pela alegria daquele homem ao seu lado. Venho, Exclamou: juro-lhe que me faço moleiro. Que paraíso! Nós aqui ambos no moinho, ganhando alegremente a nossa vida e ouvindo cantar esses melros. E de repente, sem que ela resistisse, prendeu-a nos braços e beijou-a sobre os lábios. De um só beijo profundo e interminável, ela tinha ficado contra o seu peito, branca como morta. E quando soltou-a, ela ergueu-se e ficou diante dele, com o beicinho a tremer, murmurando. Mal feito, mal feito. À noite, foi à casa dela. Encontrou-a com o pequerrucho no colo, lavando-lhe em água de malva as feridas que ele tinha no braço. E pareceu-lhe odioso distrair aquela mulher dos seus doentes. No dia seguinte, apareceu de tarde a dizer-lhe adeus. Encontrou-a na sala, costurando, costumada com a pequenada doente aninhada contra as suas saias. Desde então, começou para Maria da Piedade uma existência de abandonada. Tudo de repente em volta dela, a doença do marido, achaques dos filhos, tristezas de seu dia, a sua costura, lhe pareceu lúgubre. E murmurava. Quando se acabará isto? E Adrião tornara-se sua maior imaginação. Leu todos os seus livros, sobretudo aquela Madalena, que também amara e morrera de um abandono. E depois de ler todos esses romances, a realidade tornava-se odiosa, sobretudo sob aquele aspecto da sua casa, onde encontrava sempre agarrado às saias um ser enfermo. Ansiava nas noites cálidas que não podia dormir, 2 braços fortes como aço, que a apertassem no abraço mortal, 2 lábios de fogo que num beijo lhe chupassem a alma. A santa tornava-se Vênus. E o romanticismo mórbido tinha penetrado naquele ser e desmoralizara-o tão profundamente que chegou ao momento em que bastaria que um homem lhe tocasse para ela lhe cair nos braços. E foi o que sucedeu enfim, com o primeiro que a namorou, daí a 2 anos. Era o praticante da botica. Por causa dele, escandalizou toda a vila. E deixava os filhos e o marido para correr atrás de um homem nojento, que vem de noite, às entrevistas de chinelo de ourelo e cheira a suor, e pede-lhe dinheiro emprestado para sustentar uma Joana, criatura obesa, a quem chamam na vila de bola de unto.